Olá, tudo bem? Eu sou o Felipe, do curso de Licenciatura em História da PUC Paraná, e estamos em mais um Pense PUC PR. Que tal falarmos um pouco sobre contextualização histórica e interpretação de fontes no Enem? Vem com a gente! Então vamos lá, pessoal, vamos pensar como uma boa contextualização histórica somadas a uma interpretação de texto podem te auxiliar na prova de ciências humanas e suas tecnologias e mais especificamente nas questões referentes à história. É muito interessante nós pensarmos nesse contexto porque muitas das habilidades requeridas pelo INEP para os estudantes que irão fazer a prova do Enem dizem diretamente como a ciência histórica, a história como uma ciência e o historiador são constituídos. O que constitui, por exemplo, interpretar historicamente, comparar pontos de vista, identificar significados histórico-geográficos, avaliar criticamente conflitos culturais, comparar diferentes pontos de vista. E ressalto H1 e H14, interpretar historicamente fontes documentais acerca de aspectos da cultura, e H14, presentes em textos analíticos e interpretativos. E por que eu ressalto essas partes, pessoal? Porque a ciência histórica em si, ela é composta a partir de fontes históricas, ela é composta como método científico, como maneira de se construir esse campo do conhecimento nas fontes. Mas o que é uma fonte histórica? Segundo o célebre historiador francês Marc Bloch, que escreveu o livro Apologia da História, e é muito importante para a compreensão da história como um todo, é tudo aquilo que o homem diz ou escreve, tudo que fabrica e tudo que toca pode e deve informar sobre ele. Essa é a grande definição do que é uma fonte histórica. Então, o que o ser humano já produziu no passado e o que nós produzimos hoje pode dizer a nosso respeito. E no Enem, eles se utilizam principalmente de fontes textuais e imagéticas para a interpretação do estudante. E se você aplica um bom conhecimento geral sobre o contexto histórico, e esse conhecimento geral não é você saber o nome de presidente, de rei, de data, de nome de batalhas, mas sim ter uma noção do qual é o contexto daquele período histórico em que a questão está perguntando e que você aprendeu no ensino médio. Se você soma esses dois fatores, uma boa interpretação de texto e um bom conhecimento geral, você tem uma chave de sucesso para o Enem. Vamos então analisar como o Enem cobra isso em questões práticas. Então aqui nós temos a questão 74 do Enem de 2018, em que nos é trazido um pôster do Getúlio Vargas, do período do Estado Novo, entre 1937 e 1945, uma ditadura imposta por Getúlio Vargas. E o que nos é perguntado? Esta imagem foi impressa em cartilha escolar durante a vigência do Estado Novo, com o intuito de a. Destacar a sabedoria inata do líder governamental. B. Atender à necessidade familiar de obediência infantil. C. Promover o desenvolvimento consistente das atitudes solidárias. D. Conquistar a aprovação política por meio do apelo carismático. E. Estimular os interesses acadêmicos por meio dos exercícios intelectuais. Então, para resolver essa questão, vamos aplicar a nossa fórmula. Primeiro, o que eu sei do contexto histórico? Nós devemos lembrar lá das aulas do ensino médio que Getúlio Vargas ele buscava propagar uma imagem a respeito de si mesmo como presidente da República, uma imagem de pai do povo e pai da nação, uma pessoa que protege a todos, uma pessoa que quer o bem do país, que está trabalhando ao nosso favor. E por que isso? Porque o governo Getúlio Vargas era um governo populista, um governo que, dentro do Estado Novo, ele promovia direitos trabalhistas e expandia direitos sociais, ou seja, a CLT, regulação do mercado de trabalho, regulação de férias dos trabalhadores, políticas sociais de aumento do bem de vida da população,
em detrimento, né, em cima dos direitos políticos. Quais direitos? Direito a voto, direito à manifestação política, agremiação partidária, você ser parte de um partido político e de você ter as suas opiniões e você podê-las expressá-las livremente. E isso muito em cima da manutenção de um regime econômico, né? Getúlio Vargas era conhecido como pai dos pobres e mãe dos ricos, e não à toa, né? Ele dava direitos aos pobres, ao mesmo tempo que protegia os mais ricos. Isso é o que nós aprendemos no ensino médio. Mas o que a questão me diz? Primeiro, nós temos que nos perguntar, a figura do presidente dentro de um livro escolar, qual é a intenção disso? Segundo, qual é a postura das crianças com Getúlio? Uma postura paternalista, de uma pessoa que eles podem confiar, uma pessoa que eles gostam? E terceiro, a associação que o texto ao lado da figura faz de Getúlio com o Brasil e a pátria. Pensando nisso, vamos aplicar a nossa fórmula então, do que nós temos de contexto e interpretação histórica na questão. A. Destacar a sabedoria inata do líder governamental. É esse o interesse da cartilha? Não. Eles colocam o Getúlio Vargas, mas eles não estão destacando, nosso líder é um sábio, ele está aqui pesquisando. Tem um pouco disso, mas não é o objetivo, não é a intenção principal nessa parte da cartilha. B. Atender à necessidade familiar de obediência infantil. O texto não fala em nenhum momento a respeito de obediência, a respeito de ordem familiar. C. Promover o desenvolvimento consistente das atitudes solidárias. O mesmo princípio do B. Em nenhum momento a fonte histórica, o texto, ele fala sobre isso. D. Conquistar a aprovação política por meio do apelo carismático. Sim, é isso aí. É esse o interesse do Getúlio Vargas. Ele quer que essa nova geração de crianças, de adolescentes, aprovem Getúlio Vargas como presidente do Brasil, apelando para uma imagem carismática, uma imagem paternalista, de um pai para todos. E estimular o interesse acadêmico por meio de exercícios intelectuais. Novamente, nessa parte da cartilha, não existe nada apontando para isso. Mas também existem algumas pegadinhas no Enem que buscam fazer essa fórmula ter assim uma maior dificuldade de interpretá-la. E isso se mostra muito claramente na questão 86 do Enem de 2019. O que diz a questão? A ocasião faz o ladrão. Francis Drake travava sua guerra de pirataria contra a Espanha papista quando roubou as tropas de mula que levavam ouro do Peru para o Panamá. Graças à cumplicidade da rainha Elizabeth I, da Inglaterra, ele reincide e saqueia as costas do Chile e do Peru antes de regressar pelo Oceano Pacífico e depois pelo Índico. Ora, em Ternate, que é uma ilha na Indonésia, ele oferece sua proteção a um sultão revoltado com os portugueses e assim nasce o primeiro entreposto inglês ultramarino. E qual pergunta é feita para essa fonte? A tática adotada pela Inglaterra do século XVI, conforme citada no texto, foi o meio encontrado para a. Reestabelecer o crescimento da economia mercantil. B. Conquistar as riquezas de territórios americanos. C. Legalizar a ocupação de possessões ibéricas. D. Ganhar a adesão das potências europeias. E fortalecer as rotas de comércio marítimo. Então vamos aplicar a nossa fórmula para pegar a pegadinha dessa questão. Qual é o nosso contexto histórico então, pessoal? Bom, essa é uma questão que se passa na Idade Moderna, a era dos corsários e dos piratas, e diz respeito à economia mercantilista e colonial baseada na exploração natural da América, do continente americano. Então os europeus eles vinham para cá, colonizavam o continente e levavam as riquezas do nosso continente americano de volta para a Europa, como ouro, pau-brasil, cana-de-açúcar e assim por diante. E utilizavam-se das rotas comerciais marítimas para realizarem isso. Então, através de barcos e de navios, eles levavam esses recursos para a Europa. E esses barcos, que eles eram muito lentos na época, ainda não existia a tecnologia do barco a vapor, eles tinham que ser muito bem protegidos para que isso acontecesse e não tivesse o risco dos corsários. Por quê? Porque dois grandes países eles despontaram na colonização do continente, Espanha e Portugal, e conseguiram as maiores e as melhores colônias, as colônias mais ricas dentro do continente americano, enquanto outros países como a Inglaterra e a França, principalmente,
ficaram para depois, né? Eles estavam atrasados nesse processo e precisavam usar de recursos alternativos, como a pirataria, para saquearem portugueses e espanhóis e levarem esses recursos para a metrópole. Então, usando esse breve contexto histórico, o que a questão me diz? Que Francis Drake roubou os espanhóis e ofereceu apoio a inimigos de Portugal sob a proteção da rainha da Inglaterra, e que a resposta é de acordo com o exposto no texto e não com base inteiramente no contexto histórico, né? Então vamos lá. A tática adotada pela Inglaterra do século XVI, conforme citada no texto, foi o meio encontrado para... Vamos lá, pessoal, vamos usar a nossa fórmula para responder essa questão. Reestabelecer o crescimento da economia mercantil. Essa era a tática e o objetivo da Inglaterra? Sim, a Inglaterra queria reestabelecer o crescimento da economia mercantil. Só que não é isso que o texto está expondo. Não é isso que relata essa fonte. Conquistar a riqueza dos territórios americanos? Sim, é exatamente isso. A Inglaterra, através da pirataria, queria conquistar a riqueza dos países do continente americano. E as outras questões? Legalizar a ocupação das possessões ibéricas? Não. A Inglaterra não reconhecia formalmente essas colônias ibéricas de Portugal e da Espanha e queria para elas, né? Assim como Portugal queria da Espanha, a Espanha queria de Portugal, a Holanda queria dos dois, existia uma concorrência entre os países europeus. Ganhar a adesão das potências europeias, para quê? Não faz sentido. E fortalecer as rotas do comércio marítimo, está correto também, mas não no contexto da questão. Bom, meus queridos, era isso que eu gostaria de passar para vocês. Relembrando que um bom conhecimento geral do contexto histórico é a chave para uma boa prova de história e ciências humanas, e que a resposta pode estar dentro da questão. O contexto, aliado à interpretação das fontes, pode ajudar a obter a resposta correta rapidamente. Esse foi mais um Pense PUC PR, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho para ver os próximos vídeos desse nosso projeto. Boa prova do Enem, arrasa lá e um abraço para você.